Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Scott Webb, é um prazer me juntar a vocês e ter vocês aqui comigo com estas verdades maravilhosas da Palavra de Deus. Estou certo que você teve uma boa semana e se não teve, bem, vamos fazer algo. E se você teve, vamos torná-la ainda melhor, vamos subir este nível. Ora, por quê? Bem, porque a Palavra de Deus tem poder para isso. Não há nenhuma razão, de jeito nenhum, para você estar vivendo em falta, vivendo em fracasso, em derrota. Deus já pavimentou o caminho, Jesus já pagou o preço e Jesus já cuidou de tudo isso para que você e eu tenhamos uma vida abundante. Lembre-se que esse é 1/3 das razões que o próprio Jesus apontou para a sua vinda. Quando você lê no Novo Testamento, descobre que foram 3 coisas que foram ditas sobre a primeira vinda de Jesus. Uma delas, Jesus falando sobre si mesmo, disse: "Eu vim para buscar e salvar os que estavam perdidos." Então vemos que buscar e salvar, a salvação, a promoção e a perpetuação do Evangelho, a promulgação do Evangelho por toda a terra, foi uma das razões pelas quais Jesus veio. O livro de 1 João nos diz que por esta causa ou esse propósito foi o Filho de Deus manifesto, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para libertar as pessoas do domínio do diabo e tirar as pessoas das mãos do diabo. E isso é mais 1/3 das razões pelas quais Jesus veio. Mas a terceira, e eu já mencionei isso, está em João capítulo 10, onde ele diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Então vemos aqui que Jesus veio por 3 razões: para levar o Evangelho, para buscar e salvar os perdidos, o que inclui eu e você, para nos libertar do domínio do diabo, nos libertar das obras dele em nossa vida, e em terceiro lugar, para nos dar vida abundante. Então, eu sempre falo do poder das palavras e do poder de reconhecer o que Jesus estava falando em Mateus capítulo 16. Vamos lá para o capítulo 16 e note o que ele diz, começando do verso 13. "Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem os homens dizem que eu, o Filho do Homem, sou? E disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros dizem que tu és Elias, e alguns dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós quem dizeis que eu sou? Ou, se falarmos de uma forma mais moderna, vocês quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu." Agora note, logo na sequência da confissão de Jesus como Cristo e o Senhor de tudo, Jesus pronuncia a bênção: "Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu." Então ele vem e amplia essa bênção para nós quando ele diz: "E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, que é a rocha do conhecimento do senhorio de Jesus, a rocha do conhecimento de Jesus como Cristo o ungido, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." E aí, verso 19, "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você amarrar na terra será amarrado no céu, e tudo que você liberar na terra será liberado no céu." Agora marque esse versículo, eu quero ir para o livro de 1 João, eu já citei isso, na verdade eu parafraseei, mas eu quero ler para você aqui na Bíblia e te mostrar isso. Tem uma palavra aqui em particular que eu quero te mostrar. Ele diz, e eu estou em 1 João capítulo 3, ele diz: "Filhinhos, não deixem homem algum vos enganar. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo." Agora, a palavra destruir, no grego, é literalmente a palavra desamarrar. Ora, Jesus disse em Mateus 16, "Tudo que amarrarem na terra será amarrado no céu, tudo que liberarem na terra será liberado no céu." Vejam, nós temos o poder de liberar outros e liberar a nós mesmos do cativeiro e das obras das trevas. E como fazemos isso? Isso está envolvido em nossa confissão de quem Jesus é. Agora, quem Jesus é para você e para mim vai fazer diferença em como nós governamos e reinamos na vida e como somos governados na vida. Porque se reconhecemos Jesus como apenas o Salvador, aquele que nos dá o céu,
a vida depois dessa ou o próximo passo, veja, isso não faz diferença aqui nesta vida. Então, nesta vida, as obras de Satanás podem não ser desamarradas. Mas, por exemplo, se reconhecemos que Jesus nos cura, se reconhecemos que Jesus é o nosso provedor, se nós confessamos Jesus como Senhor sobre todas as áreas da nossa vida, então, de fato, o que isso faz é nos liberar dos poderes de Satanás e também nos capacita a liberar outros do poder de Satanás. Então, eu já falei isso várias vezes, eu quero repetir mais uma vez. Você tem que entender e se lembrar da lei da primeira menção. Quando você estiver interpretando a palavra de Deus, quando você estiver estudando a Bíblia, há um princípio chamado de lei da primeira menção. Onde quer que você encontre uma referência a alguma coisa pela primeira vez, isto estabelece o precedente, isto posiciona a barra e você deve sempre reconhecer que aquele significado é importante. Por exemplo, a primeira vez que a palavra glória é usada na Bíblia é encontrada no livro de Gênesis. E ela está falando sobre riqueza financeira, porque ela está se referindo a toda esta glória que você recebeu, falando especificamente sobre aumento financeiro. Então, nunca devemos separar isto da palavra glória quando pensamos nela, e é claro que há vários tipos de glória. Temos a glória do Novo Testamento, a glória Shekinah, que Deus vive nela, mas lembre-se que naquela glória existe prosperidade para toda a área da nossa vida. Não apenas a glória do céu e o brilho e o esplendor de Deus, mas ela também afetará nossa vida e circunstâncias naturais. Vai afetar nossa riqueza? Então, um aspecto e uma verdade aí a respeito da glória tem a ver com essa definição específica a respeito da primeira menção. Agora, quando pensamos na lei da primeira menção, no que diz respeito a palavras, tenha isso em mente, que a primeira vez que palavras foram usadas e a primeira vez que palavras foram faladas foi para criar, não foi para comunicar, não foi apenas para expressar uma emoção, expressar um sentimento, uma frustração ou expressar alegria. Está escrito que no princípio Deus disse, haja luz. A Bíblia diz que ele olhou para a escuridão, havia caos, havia vazio, havia confusão, e Deus disse e pôs as coisas em ordem. Então vemos nesta primeira menção que nossas palavras têm o poder de pôr coisas em ordem. Nossas palavras têm o poder de criar. Podemos criar uma vida com as palavras que falamos, ou podemos destruir uma vida com as palavras que falamos. Podemos edificar ou podemos derrubar. As nossas palavras nos levarão ou nos impedirão de ir. Certo, veja, quando você considera isso, é importante ter em mente que o que queremos fazer e o que Deus nos dá a percepção a respeito disso em sabedoria é como tornar nossas palavras mais criativas. E como tornar nossas palavras mais criativas deve ser o objetivo. Como eu torno minhas palavras mais criativas? Sabe, Jesus mostrou algumas coisas aqui no seu ministério terreno. Assim como Deus criou no princípio de tudo, Jesus veio também com essas palavras. Jesus falou, você conhece a história, Marcos 11, onde Jesus falou àquela figueira, nenhum homem coma mais fruto de ti. E seus discípulos ouviram e no outro dia a figueira havia secado desde as raízes. Então Jesus falou a objetos inanimados, ele falou com o clima, ele mostrou o poder da palavra falada e ele exerceu domínio sobre a própria natureza, em vários casos. As palavras dele deram vida. Em João capítulo 11, quando Lázaro estava na sepultura, já estava morto lá há 3 dias, Jesus, quando ele ouviu a respeito daquilo, falou algo e definiu uma rota, podemos dizer assim. Ele disse, esta doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus possa ser manifesta. É para a glória de Deus. É claro, muita gente já pegou isso e disse, tá vendo? A doença é para glorificar a Deus. Vamos ver isso, vamos ver exatamente o que Jesus disse. João capítulo 11, vamos começar do verso 1. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse, eu estava me referindo a isso,
esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Certo? Então muita gente pega isso e diz, está vendo? A doença, então, trouxe glória a Deus? Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas a glória será manifesta, certo? Vamos continuar. Veja, 3 dias depois, Jesus foi ao túmulo, encontrou Marta e Maria. Aqui está o seu diálogo com elas. Ele disse, ouvindo então Marta, verso 20, que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora mesmo tudo quanto pedires a Deus, Deus lhe concederá. Jesus disse a ela, o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Note como a incredulidade adia as coisas para amanhã, adia as coisas para a próxima vez, a próxima vida, o que seja. Mas Jesus disse a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então Jesus está trazendo ela a uma mentalidade do agora. Sim, eu sei que todo mundo vai se levantar na ressurreição, alguns para subir e outros para descer, mas a ressurreição acontecerá para todos. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição. Ele não falava de algo que aconteceria depois. Ele estava ali agora porque havia estabelecido isto. Ele tinha dito, esta enfermidade não é para a morte, mesmo assim Lázaro morreu. Mas Jesus está falando coisas, chamando as coisas que não são como se já fossem. Ele está declarando que aquilo que parece não é como será. Jesus aqui em João capítulo 11 fez mais ou menos a mesma coisa que vemos em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra, e a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas, e Deus disse, haja luz, e a partir disso, toda aquela confusão, toda aquela escuridão, todo aquele caos, a partir disso ele trouxe uma nova criação. Então vemos a mesma coisa aqui, temos a morte, existe o caos, a confusão, medo, tristeza, todas essas coisas, e o Senhor, Jesus, disse, não é assim que vai acabar? Esta enfermidade não é para a morte? Muito bem, então, Jesus foi ao túmulo neste ponto, e a Bíblia disse que Jesus disse àqueles que estavam no túmulo, tirai a pedra, no versículo 39. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe, Senhor, a esta altura ele cheira mal porque ele está morto há 4 dias. Certo? Então, de novo, Marta não entendeu. Ela ainda está pensando em como as coisas são circunstancialmente. Ela não está ouvindo a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, eu não te disse que, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Certo, agora preste atenção, verso 40. Ele disse, se tu creres, eu já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas espere aí, isso me diz algo. Neste ponto, na operação de Jesus, nesse processo, a glória de Deus ainda não foi vista. Lembra onde ele começou? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Certo? Então, Jesus disse que há uma glória a ser revelada, mas ainda não foi revelada. Ele disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ele disse desde o começo, essa enfermidade é para a glória de Deus. Então, em outras palavras, a glória de Deus será manifestada nessa enfermidade antes de tudo acabar. Não a morte. Sim, a morte era real, a morte era um fato, mas Jesus disse, a glória está vindo. e naquele ponto, Lázaro ainda estava deitado no túmulo e a glória ainda não havia sido vista. Mas estamos prestes a ver a glória. Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando seus olhos, disse, Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido, e eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão ao redor eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés, e nas mãos com faixas e sua face envolta num lenço. Disse-lhes Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Note que ele deu aos discípulos e àqueles que estavam ali uma oportunidade de participar. Jesus deu vida a ele, mas disse aos discípulos para soltá-lo. Veja, nós somos os discípulos de Jesus, temos a oportunidade de participar desse tipo de coisa.
Porque nós também reconhecemos hoje que existe uma glória que Deus quer revelada. Agora, você se lembra daquela passagem em 2 Coríntios capítulo 4 que fala, onde ele contrasta a glória da velha aliança com a glória da nova aliança? A glória da lei versus a glória do Espírito. A glória da letra versus a glória do Espírito. Certo? Agora, o que Deus disse, o que o Espírito Santo nos diz, em 2 Coríntios capítulos 3 e 4, é que houve uma glória. E que a face de Moisés brilhou com aquela glória quando ele esteve diante do Senhor, mas eles ainda estavam debaixo da lei, ainda estavam debaixo da letra. E aquela lei trouxe morte. E então ele diz, mas o Espírito dá vida. E então, glória a Deus, ele faz uma afirmação ousada, ele diz, mas nós temos este tesouro em vasos de barro. De que tesouro ele está falando? Da glória de Deus. A mesma glória que brilhou na face de Moisés, a mesma glória que ressuscitou Jesus dos mortos, segundo Romanos 8. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado pela glória de Deus. Lázaro foi ressuscitado dos mortos pela glória de Deus. E nós temos esse tesouro em vasos de barro, dentro de nós está a glória. É a mesma glória que enchia o templo, é a mesma glória que estava no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, que estava entre as asas dos querubins no propiciatório, era a glória que a presença manifesta de Deus sempre trouxe. Nós temos essa glória em vasos de barro, temos esse tesouro em vasos de barro. Por quê? Porque agora nos tornamos o lugar de habitação de Deus. Agora, como Jesus liberou esta glória na história de Lázaro? Pelo que ele disse, ele falou. Como é que nós liberamos glória em nossas vidas, em nossas circunstâncias, na vida e circunstância dos outros? Da mesma forma, pelo que dizemos. Então veja, nossas palavras foram projetadas para criar. Agora, o nosso desafio, e o que devemos reconhecer é que devemos nos empenhar em tornar e manter as nossas palavras mais criativas. Devemos tornar nossas palavras mais criativas. As palavras da maioria das pessoas não são tão criativas quanto deveriam ser. Elas terão um efeito, não me entenda errado, mas tem certas coisas que fazemos que diluem o poder de Deus em nossa vida. Então, ao abordarmos esse tipo de coisas e ao fazermos certas mudanças, nós podemos então tornar nossas palavras mais criativas. E uma vez que as nossas palavras são mais criativas, podemos manter nossas palavras mais criativas. Isso é uma progressão, é algo sobre o qual nós precisamos aprender a andar. E nós aprendemos da palavra e aprendemos da direção do Espírito. Agora, uma das coisas que reconhecemos e que se encontra no livro de Tiago, eu quero abrir no livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago é um livro magnífico. Eu amo o livro de Tiago, sempre amei. E no livro de Tiago há tantas pérolas, há tanta verdade. Uma das coisas que imediatamente vem à minha mente é que o livro de Tiago é um livro que tem parceria com o livro de Jó. Infelizmente, ministros demais, e eu diria crentes em geral, são muito bem versados no livro de Jó, mas eles só conhecem moderadamente o livro de Tiago. Mas o livro de Tiago, na verdade, é uma interpretação do livro de Jó. E a razão para eu dizer isso é porque Jó só é encontrado no livro de Tiago, no Novo Testamento, em nenhum outro lugar ele é mencionado. E temos ele mencionado no capítulo 5 do livro de Tiago, onde ele diz: Tomai, meus irmãos, verso 10, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Agora veja, ele diz: ouviste sobre a paciência de Jó. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de eterna misericórdia. Agora, de novo, essa é a única vez no Novo Testamento que Jó é mencionado. Jó é mencionado frequentemente nos púlpitos hoje em dia, sabe? Mas ele, de fato, só é citado apenas uma vez no Novo Testamento. E nisso o que vemos é o que Deus quer que entendamos de Jó. Agora, o que descrevem sobre Jó? Eu já vi Jó sendo descrito de tantas maneiras, que ele era piedoso, que ele, que Deus fez todas aquelas coisas para aperfeiçoá-lo. Mas
Aquilo que a Bíblia nos mostra que devemos aprender e observar de Jó é a sua paciência. E o que isso significa? Jó nunca desistiu. Ele perseverou até que tudo ficasse bem. Veja, ele começou fazendo tudo errado. Ele era um bom homem, Deus o amava, o amor de Deus não muda, mas ele mesmo se complicava. Por quê? Por causa de suas palavras. Ele ficava falando as coisas de que tinha medo. Ele ficava dizendo isso e aquilo pode acontecer. Meus filhos podem ter profanado a Deus, sabe? Estragado tudo, e todo dia ele oferecia sacrifícios a Deus, mas por causa do medo. Ele não fazia por fé. Ele não tinha mais fé na palavra de Deus do que, sabe, nas promessas de Deus, do que naquilo que ele via seus filhos fazendo. E acabou que as coisas que ele temia vieram sobre ele. Então Deus teve que trabalhar nele e fazê-lo sair dessas coisas. Mas Jó nunca parou, ele nunca desistiu e, no final, Jó conseguiu. E Deus conseguiu reverter seu cativeiro. Glória a Deus, e Deus lhe deu 2 vezes mais do que tudo o que tinha. Agora, quantas vezes você ouviu Jó sendo pregado desse jeito? Sim, este é o fim do Senhor, é assim que tudo termina. Não se preocupe tanto com como começou. Note o que aconteceu quando Deus conseguiu ter curso livre e reinar livremente na vida dele. Então, Tiago é um livro paralelo e, no livro de Tiago, encontramos todos os segredos que Jó não teve. Mas nós temos, porque temos uma aliança nova e melhor. Jó, sabe, ele veio muito antes, ele não tinha nenhum conhecimento, ele não tinha o livro de Tiago, mas nós temos. Aqui temos Tiago capítulo 3, onde ele está falando da importância de domar a língua, de sujeitar sua língua ao Senhor, ao Espírito de Deus e à palavra de Deus. Mas eu quero te apontar algo aqui. Ele diz, verso 8, mas a língua ninguém pode domar, é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas? Ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é que, como uma figueira não pode dar nada além de figos, como uma fonte não pode dar ao mesmo tempo água doce e água salgada, da mesma forma funciona ao tirarmos estas coisas do nosso homem interior. Veja, seu espírito é uma fonte e dele fluem as saídas da sua vida. E Deus te diz como. Ele diz isso de forma, sabe, muito direta no livro de Provérbios: guarde o coração, pois dele fluem as saídas da vida. Agora, como você guarda o coração? Você você põe um vigia sobre as coisas que você diz, porque aquilo que você diz sai do seu coração e entra nele. Então Deus nos dá a sua palavra e nos diz: coloque essa palavra em sua boca e comece a confessar estas coisas sobre si mesmo, e isso afetará seu homem interior. Mas você terá que guardar as suas palavras na vida se quiser ter uma boa vida, se quiser ver a glória de Deus manifesta em sua vida. Você terá que fazer algumas mudanças na forma como fala. Você não vai ser capaz de trazer bênção sobre si mesmo e, ao mesmo tempo, pronunciar maldições sobre outros. E eu não estou falando de maldição, de bruxaria, de voodoo ou dessas religiões. Eu estou falando aqui simplesmente da forma como você fala dos outros. Lembre do que Deus diz no livro de Gálatas. Ele diz que a fé opera pelo amor. Você terá, na verdade, nós teremos que nos empenhar para andar em amor com nossos semelhantes. Isso significa não apenas na forma como você sente, e não apenas na forma como falamos com eles, mas na forma como falamos sobre eles. Guarde na sua mente o que você leu em Tiago, e eu quero abrir rapidamente no livro de 1 Pedro. Capítulo 3, verso 8 diz: finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros. Amai como irmãos, sendo compassivos e atenciosos, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isso vocês foram chamados, para que possam herdar a bênção. Isso é interessante. Ele diz, liberando bênção a outros, porque você é chamado para herdar a bênção. Ora, a implicação aqui é que se você não libera bênção a outros, você nunca experimentará a bênção para a qual é chamado, pelo menos não completamente.
E ele continua no verso 10. E é tão simples quanto está aqui. Porque aquele que deseja amar a vida e ver bons dias, que refreie a sua língua do mal e seus lábios para que não falem maliciosamente, que ele se aparte ou se remova do mal e faça o bem, que busque a paz e a siga. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações, mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Certo, então o ponto essencial aqui é: se você quer experimentar a bênção, você foi chamado para herdar a bênção, mas se quer experimentá-la, tenha certeza de que você está falando palavras de bênçãos a outros. Porque veja, aquilo que você fala a respeito de outros vai afetar você. Você é como essa fonte. Não pode soltar água amarga para uma pessoa e então beber água doce para si mesmo. Não funciona assim, não. Temos que pôr um vigia em nossas bocas, temos que cuidar com aquilo que falamos. E não são apenas confissões negativas, mas também nesta área de andar em amor com os irmãos. Bem, eu mal toquei a superfície desse assunto, mas o nosso tempo acabou, temos muito mais para falar, mas agora não. Bem, então é isso, vejo você no próximo vídeo. E eu quero pedir que você se inscreva no canal e que você mande esse vídeo para outras pessoas. Eu desejo a você um tempo grandioso daqui para frente. Eu falo vida e aumento sobre você. E sabe, eu tenho uma confissão que nós fazemos sempre e eu quero ler aqui para você, está na minha mão. Mais e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, renda aumentada, restituição garantida, descontos e dividendos, dinheiro vindo para você, presentes e surpresas, você achando dinheiro, contas diminuídas, contas pagas, dívidas demolidas, bênçãos e aumento. Para cada oferta sua estamos crendo, uma colheita grandiosa e um aumento, você sendo multiplicado. Então até a próxima, eu sou o Scott Webb e eu quero lembrar que nós amamos muito você e que há poder na palavra falada de Deus.